Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor. Paz do Senhor. A paz do Senhor a todos. Amém. Estamos aqui à mesa, né, com os companheiros, pastor Lúcio, de Coronel Fabriciano, pastor Miguel, aqui de Belo Horizonte mesmo, e pastor Evaldo, lá de Januária. Amém. Muito bem, sejam bem-vindos aqui à capital mineira. Companheiros, nosso assunto hoje está relacionado ao livro de Juízes. E apenas como curiosidade, nós tivemos, no período dos juízes, 13 juízes, sendo Otiniel o primeiro e Samuel o último. E nós vamos falar hoje do quinto juiz, que é Gideão. E como Deus o chamou, como Deus o escolheu para ser juiz, num tempo em que o povo passava por uma grande adversidade, né? Muita pobreza, ausência do Senhor pela desobediência do povo, e a conversa entre o povo era só de derrota, derrota, derrota. Não havia vitórias, não havia nada para eles agradecerem ou se alegrarem, mas a única conversa que tinha era de invasão dos adversários, dos inimigos, e os inimigos levando tudo. Mas como a obra é de Deus e Ele cuida, Ele interviu levantando um juiz chamado Gideão. E é sobre esse assunto, irmãos, que nós vamos conversar um pouquinho aqui sobre como Deus chama Gideão, as experiências que o Senhor lhe deu, e entendermos que o homem, quando é chamado, não é porque ele, nem é porque ele quis ser chamado. A palavra diz que Gideão, quando foi chamado, ele até estranhou, dizendo: eu sou o menor da minha casa, meu pai é o mais pobre, então nós não temos nada. Como é que o Senhor está me escolhendo? Isso também é muito importante para nós sabermos que Deus não depende da capacidade humana, da capacidade financeira, da capacidade intelectual, mas Ele depende da posição de um servo. E Deus viu em Gideão uma pessoa que seria um servo, que seria um homem obediente, em que Deus podia contar com ele para que desse vitória ao seu povo. Portanto, vamos ler aqui Juízes 6:11, que diz o seguinte: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, Abzerita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então aqui nós temos um contexto histórico que o pastor Miguel vai apresentar aqui para todos nós, que chama muito nossa atenção, não é, pastor Miguel? Muito interessante o que acontecia com o povo e como Deus se revelou a Gideão e preparou Gideão como um homem, um libertador para Israel. Sim, o período de Juízes mostra a grande misericórdia de Deus na vida do homem. Se passou de 1400 a 1100 a.C., durante 300 anos. E esse período veio logo depois que Josué, ele, encerrando o livro de Josué ali, ele fala com todo o povo: se vós desejais servir a outros deuses, vocês estão liberados, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. E naquele momento o povo de Israel promete, faz uma promessa que serviria apenas o Deus Altíssimo. Josué passa e entra esse período em que o povo estava sujeito ao contato com outros povos, amalequitas, midianitas, outros povos do norte, de maneira que Israel se contaminou com o conhecimento, com a cultura, e fez com que o povo desobedecesse, deixando de servir ao Deus vivo, e isso trouxe uma pobreza espiritual. E juntamente
com a pobreza espiritual, porque o homem que se afasta de Deus, ele entra num processo de degradação, tanto moral como também dos seus valores. Por isso Israel começou a sofrer com o roubo que acontecia. Os povos ao redor chegavam, levavam o gado, levavam as ovelhas, toda a produção de Israel. E nesse período que Deus levantava juízes, porque a miséria chegava a tal ponto que o povo clamava, mas Deus, na sua misericórdia, ouvia. E como Deus ouvia? Porque sabia que naquele meio havia ainda os que eram fiéis à herança que Josué tinha passado, juntamente com os patriarcas. Então, o período de juízes é esse período que segue 13 juízes durante 300 anos, e toda vez que o povo clamava a Deus na sua misericórdia, ele enviava um juiz, e aí, por causa da obediência desse juiz, havia paz novamente. Mas, a cada período de paz, o povo desobedecia novamente e vinha novamente uma degradação. Por isso que os midianitas, os amalequitas, entravam e levavam tudo que Israel produzia. Havia uma pobreza, mas Deus, na sua misericórdia, sempre ouviu o clamor do povo, levantando servos fiéis. Foi o caso de Gideão. Glória a Deus. Muito bem. O livro de Juízes retrata a vida de Gideão, experiências riquíssimas, profundas, revelações profundas e maravilhosas. Traz um aspecto doutrinário extraordinário. Nele vemos, por exemplo, que Deus não escolhe capacitados, mas Deus capacita os seus escolhidos. Josué sentiu, o Gideão, melhor dizendo, sentiu o menor e o mais pobre. Mas Deus não olha para isso, não é o mérito do homem, é o poder de Deus para usar a vida do homem no seu projeto. Deus escolhe e usa as coisas fracas para enganar e confundir os sábios. É uma doutrina que nós extraímos aqui da vida de Gideão, do trabalho que ele fez diante do Senhor. Deus é o Deus do improvável. Como Gideão se sentia pobre e menor, Deus também escolheu outros homens que eram como Moisés, que era gago, não é? Como Abraão, que já era velho para procriar e fez a promessa de ser pai de uma grande multidão. Davi, que era um menorzinho da casa dele, um pastor de ovelhas, não é? E vários outros servos, Deus escolhe e ele capacita. E com Gideão também foi assim. Toda a glória, nós aprendemos aqui no livro de Juízes, durante o período de Gideão, que toda a glória ela pertence ao Senhor. Ele não dá sua glória a outra. Deus revela a sua natureza e o seu poder. A obediência de Gideão precedeu a bênção que ele recebeu, de ser um grande juiz e levar a Israel uma grande experiência de vitórias praticamente impossíveis, 300 contra milhares. Os irmãos vão ver isso nos próximos detalhamentos do assunto. Toda dependência é para o Senhor. Nossa dependência, dependemos dele. Gideão não age por impulso. Ele não partiu. Ele sempre pediu os seus sinais. Ele era prudente. E o Senhor respondia e mostrava para ele através de sinais, não porque ele quisesse provar a Deus, mas na verdade era para tirar uma lacuna que tinha no coração dele de insegurança. E Deus assim o ia capacitando, fortalecendo a cada momento. A obediência, nós vemos, como o pastor Kleber disse sobre Pedro, né, eleito segundo a presença de Deus Pai, a obediência ela é progressiva. Nós vamos andando, servindo o Senhor, tendo experiência com o Senhor, e vamos cada vez obedecendo mais. E por isso o Provérbios diz, Provérbios 14, 4, 18, né? Diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até o dia ser perfeito. Então nós vemos claramente na vida de Gideão. Deus chama as coisas que ainda não são. Chamou um homem que não se sentia capacitado
e fez dele um grande estrategista de guerra. O homem precisa confiar no Senhor antes de confiar em si mesmo. Então são alguns ensinamentos que nós aprendemos com Gideão, pela sua postura, que são ricos, que se nós colocarmos em prática, vão ser vitoriosos como ele foi. Amém? Amém. Muito bom. Glória a Deus. Nós na fala do pastor Lúcio aqui, ele apresentou, pastor Evaldo, algumas características de Gideão, né? Que isso traz para a gente muito conforto, né? Amém. Porque, como servos de Deus, a gente precisa apenas aprender a obedecer. Glória a Porque Deus. o comandante da guerra é o Senhor. Glória a Israel Deus. estava em guerra. E Gideão teve dificuldade de crer que Deus o tinha chamado. Você viu que ele achou, como é que o Senhor veio escolher a mim? Que prova que o Senhor dá de que sou eu mesmo? Né? Eu preciso que o Senhor me dê alguma prova de que sou eu mesmo. Isso é importante porque muitas pessoas são chamadas e elas duvidam. Será que esse chamado tão rico, será que é isso mesmo? Né? Então elas precisam de uma prova. E Gideão fez prova do Senhor, né? Várias provas. Fez prova. Então, o pastor Evaldo podia esclarecer para nós como foram essas Cleber, provas. só intervir um pouquinho aí. Sim. Ele fez várias provas e todas elas são proféticas e Sim. extraordinárias. Acho que merece até um outro capítulo, né? Mais para frente sobre o assunto, porque é maravilhoso a forma como Deus respondia e ficava claro para ele se condicionava automaticamente. Porque Deus não, ele achou bom que ele fizesse prova. Sim. Inclusive, a Bíblia diz assim, fazei prova de mim. Não é? Exatamente. Então, exatamente. Deus te chama. Bom, Deus me chamou, será que chamou mesmo? Bom, em vez de ficar perguntando para os outros, Senhor, o Senhor me chamou mesmo? Né? Então, se o Senhor me chamou, como é que foi exatamente isso, Evaldo? Interessante, né, esse detalhe, esse aspecto do chamado de Gideão, porque tem todo um contexto profético, né, nesse chamado de Gideão. E é uma coisa que é bom que nós entendamos, né, e você que nos assiste também, sempre que Deus chama o homem, Deus dá a ele sinais. Muito bom. Né? Sinais de Perfeito. que ele está sendo chamado para a realização de uma obra, para uma experiência nova. Né? E o chamado de Deus para o homem, Deus chama o homem para uma vocação. Então, Glória a Deus. Gideão, Deus o chamou e o vocacionou para, naquele momento, ser um libertador de Israel. Então, qual era a situação profética ali? Né? Nós já falamos aqui, os companheiros já até mencionaram, o povo havia se distanciado de Deus, os inimigos os estavam saqueando, eles estavam empobrecendo, mas sempre que o servo do Senhor, ele clama ao Senhor, o Senhor levanta os seus fiéis. E foi assim com Gideão. Agora, algumas atitudes de Gideão, elas foram extremamente proféticas e trazem para nós algo extraordinário, né, que nós precisamos ressaltar aqui. Então, por exemplo, o primeiro deles, Gideão estava malhando o trigo no lagar. O comum, o habitual, era que o trigo fosse malhado na eira. Então, o que era o lagar e o que era a eira? A eira era um espaço ao ar livre, era como se fosse na terra. Né? Um terreiro, né? Terreiro. Eu trabalho na roça, quer dizer, eu tenho uma empresa que é no interior. E lá eles fazem secagem de café. Sim. Então eles colocam num terreiro para secar. Né? Exatamente. Então é um espaço grande. No caso aqui, o terreiro era na terra mesmo. Né? Na terra Hoje mesmo. o café eles secam até no lugar acimentado. Acimentado. Mas antes era na terra. Exatamente. Então, o habitual daqueles dias era que o trigo fosse malhado na eira, na terra. Mas Gideão, ele faz algo que é profético e que é um segredo que estava oculto aos olhos dos inimigos, que era malhar o trigo no lagar. E o que era o lagar? O lagar era uma escavação que se fazia na rocha, uma entranha na rocha, e que era usado para que as uvas fossem pisadas, né, fossem amassadas.
e ali daquele processo se extraía o vinho, né? Se extraía ali o suco da uva, o vinho. Então, quando Gideão ele vai malhar o trigo no lagar, os midianitas, os inimigos, não imaginavam que o trigo estava sendo malhado no lagar. Mas ali Gideão, profeticamente, ele descobriu um mistério, porque o trigo é símbolo da palavra de Deus, né? Então, o trigo que estava sendo malhado no lagar, ele tinha não gosto de terra, como seria na eira, mas agora ele tinha um gosto de vinho. Então, isso profeticamente aponta para a palavra revelada pelo Espírito Santo, porque o vinho ali é tipo do sangue de Jesus, o Espírito Santo. Então, esse grande mistério fez toda a diferença na vida de Gideão e para a vida do povo também, não é? Então, o trigo ali, a palavra, né, profeticamente, ela saía agora com gosto de vinho. Glória a Deus. Então, é a palavra revelada. E né? estava escondida do inimigo. Escondida do inimigo. Né? O grande mistério desta obra é exatamente isso, é descobrir o mistério, porque quando o homem descobre o mistério, ele está protegido da ação do adversário. Então, esse foi um grande sinal que Deus operou na vida de Gideão. O nome Gideão significa, inclusive, do hebraico cortador, né? Malhador. Os midianitas não imaginavam que houvesse trigo no lagar. Isso foi um fator preponderante para a vitória de Gideão. Um outro aspecto que nós precisamos ressaltar aqui é que, quando o Senhor diz a Gideão assim, o Senhor é contigo, varão valoroso. E nós poderíamos perguntar aqui, não é, pastor Kleber, pastor Lúcio, onde estava o valor de Gideão? O valor dele estava exatamente no fato do seu temor a Deus, ser obediente a Deus. Então, quando o homem ele teme a Deus, ele é obediente a Deus, então para Deus ele tem valor. E a palavra diz assim, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Louvado seja o nome do Senhor. Um outro aspecto muito importante aqui é quando Gideão ele derruba o altar de Baal, que aliás era o altar do pai dele. Então, profeticamente, isso aponta para o rompimento das questões familiares, né? É um processo da santificação. Então, quando ele rompe o altar de Baal, ele está vivendo uma vida de santificação. Aponta para um compromisso para viver uma vida de santificação. Uma nova criatura. Uma nova criatura. Rompeu com a família, com tradição de família, com religião familiar. Exatamente. Porque o que é o chamado, senão uma renúncia? Quando Deus chama o homem renuncia tudo aquilo que ele está vivendo e passa a viver um novo projeto na presença de Deus. A experiência do apóstolo Paulo, quando ele disse assim, deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alto. Então, quando Gideão rompe o altar, quando ele destrói o altar de Baal, ele agora está vivendo uma vida de santificação, um novo compromisso, um novo propósito diante de Deus. Um outro ponto é a prova, né? O pastor Kleber mencionou aqui das provas que Gideão fez. A prova que ele fez diante do Senhor. Mas, Senhor, sou eu mesmo esse escolhido para essa grande missão? Às vezes o homem ele vive isso, né? Valdo, assim, antes de você falar sobre esse ponto específico, porque é tão nobre o chamado. Glória a Deus. Ele é tão rico que é importante que o homem faça uma prova de Deus. Amém. Para que ele tenha certeza de que o chamado veio de Deus. Veio de Deus. É só isso que Gideão queria. Senhor, sou eu mesmo? Exatamente. Eu não estou tendo nenhuma alucinação. Glória a Deus. Não é vamos dizer assim, um desequilíbrio emocional. Né? Muita gente fala isso, né? Exatamente. Não é isso não, Gideão. Exatamente. Sou eu mesmo. E olha, pode tirar a prova que eu vou te comprovar que o chamado é do Senhor. Exatamente. Isso que você está dizendo aqui é muito importante. Porque quando o homem faz prova de Deus, ele experimenta o poder de Deus na vida dele. Isso. E ele vê que Deus é real na vida dele. Então, eu vou fazer uma prova com Deus. E Deus me responde dentro daquela prova. Olha, é uma experiência extraordinária. Porque ele experimenta a grandeza de Deus, o domínio de Deus na vida dele. Não resta dúvida. Né? Então, Gideão ele fez isso. Qual foi a prova que ele fez? O velo de lã. Né? Ele colocou o velo de lã na eira e disse, olha, Senhor, se o Senhor há de livrar o povo através das minhas mãos, que
haja, né, secura na terra e que o velo de lã esteja molhado. E foi feito assim. E ele então faz uma outra prova. Senhor, mas é isso mesmo? Novamente ele faz uma prova do Senhor, não é? Olha, Senhor, então, novamente, que haja secura no velo e que a terra esteja molhada. E isso aconteceu novamente. Mas profeticamente, essa prova que ele fez aponta para o sacrifício do Senhor Jesus. Né? O velo ali aponta para o sacrifício de Jesus, que foi moído, né, por amor às nossas vidas, verteu o seu sangue para nos dar salvação. Então, esse é mais um contexto profético extremamente importante na vida Glória de Gideão. a Deus. E, por fim, o que aconteceu? Veio a vitória sobre a vida de Gideão. E poderíamos dizer assim, onde estava a vitória de Gideão? A vitória de Gideão na sua obediência e no seu temor a Deus. Porque aos olhos humanos, pastor Miguel, seria impossível que ele fosse vitorioso. Por quê? Porque com 300 homens, ele enfrentou um exército de 120 mil inimigos. Isso humanamente é impossível. Mas mais uma vez estava claro ali o poder de Deus através da vida de Gideão. Então, a princípio, Deus faz uma convocação, né? 32 mil homens, Deus foi escolhendo, e dos 32 mil, restaram apenas 300. Olha, aqui é um ensino profético muito grande, porque a obra de Deus não é de multidão. Nunca foi de multidão. Deus precisa apenas de um fiel. Se você é fiel a Deus, Deus vai realizar uma grande obra através da sua vida. Glória a Deus. Então foi essa a experiência de Gideão, a vitória. Né? Onde estava a vitória de Gideão? Estava na sua obediência e no seu temor a Deus. Glória a Deus. Mas o chamado de Deus para nós é para vencer. Deus nos chama para sermos vitoriosos. Você que está nos assistindo, podemos até abrir um parêntese aqui. Por mais difícil que seja a situação que você esteja vivendo, né? Porque humanamente 300 contra 120 mil é algo impossível. Talvez você esteja vivendo uma situação difícil, mas saiba, olha, Deus te chama para ser um vencedor. Se houver temor, se houver fidelidade no seu coração, Deus vai operar através da sua vida e a vitória vai acontecer sobre o seu coração. Glória a Deus. Muito bem. Sim. Irmãos, eu queria só comentar aqui o final da vida de Gideão. O povo de Israel, os homens de Israel, procuraram para dizer para ele o seguinte: domina sobre nós, também tu, teu filho e o filho do teu filho, porquanto nos livrar da mão dos midianitas. Porém Gideão lhes disse: sobre vós eu não dominarei, nem tampouco os meus filhos. Sobre vós dominará o Senhor. Glórias a Jesus. Ele era um homem realmente temente, ele entendeu todo o projeto, o chamado, a eleição, o chamado, a obediência, a santificação, quando ele derruba os altares, tanto de Baal como de Azera, derruba, né, e ergue um altar. Então, o processo de santificação foi completo na vida dele. E a maior guerra que ele venceu, que o homem precisa vencer, é a vaidade, a soberba e o orgulho. Ele tem que ser humilde o tempo todo diante do Senhor, porque ao Senhor pertence toda a honra e toda a glória. Bendito seja o nome outro do Senhor. aspecto também que nós podemos aplicar, Gideão, ele sabendo que era o menor, ele não tinha como enfrentar a situação tão difícil. O servo, quando ele é chamado e entende o poder do sangue de Jesus, ele e Deus, ele vai malhar o trigo no lagar. Ele clama pelo sangue de Jesus em oculto para receber um mistério que é o poder do sangue de Jesus na vida dele. Então ele vai, esconde, igual Jesus falou, no seu quarto, ora a Deus, clama a mim e em nome de Jesus, Deus vai ouvir sua oração. E a vitória vem, e é uma experiência que nós, nessa obra, que é pelo poder do sangue de Jesus, a palavra revelada que o Espírito Santo de Jesus mostra, é que sempre traz a vitória para aqueles que são fiéis ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Os irmãos e você que nos ouve, tendo a oportunidade, leia no livro de Juízes, né, essa experiência de Gideão. É maravilhosa. Né? E a gente podia falar muito aqui. Né? Parece que esse episódio vai ficar muito curto para
tanta informação. Mas eu preciso puxar mais um detalhe que os companheiros trouxeram aqui, que é o rompimento com o passado, né? Romper com a tradição, romper com a tradição dos pais, né? É muito difícil. Mas onde que ficou fácil? Foi quando ele viu que era um chamado de Deus. Então, quando Deus nos chama, ele nos capacita. É o que o pastor Lúcio disse ali no início, né? Ele capacita os incapacitados, né? Quem não tem condição nenhuma é o que ele chama. Ele chama e ele realiza uma obra maravilhosa, porque a maravilha da obra está na dependência a Deus daquilo que ele vai revelar. Se o Senhor revelar, nós vamos fazer. Se o Senhor não revelar, nós vamos aguardar o Senhor revelar, porque quando ele revelar, com certeza a vitória é certa. Glória a Deus por isso. Um detalhe muito importante, pastor Kleber, é sobre o rompimento, né? O homem, ele só consegue romper os laços do passado quando ele entende o chamado de Deus. Quando ele entende que o chamado de Deus na vida dele é maior que tudo aquilo que ele aprendeu, que tudo aquilo que lhe foi ensinado, de tudo aquilo que ele viveu até então. Exatamente. Quando ele entende isso, ele consegue romper todas essas coisas. É muita informação, mas tem mais um detalhe importante. Você vê que o chamado veio direto de Deus para ele. As pessoas da igreja, da igreja de Jesus, são as pessoas que têm experiências pessoais com Deus. Glória a Deus. É Deus falando diretamente ao coração do homem, através da manifestação do Espírito Santo de várias formas, né? Tem pela ministração dos anjos, quando Deus se revela através dos anjos, curando, libertando, transformando, falando, dando sinais, operando livramentos. Quando Deus batiza com o Espírito Santo, quando Deus fala através dos dons espirituais. Então são muitas formas. Deus falou no passado e continua falando no presente com a igreja. Deus. Então, se você quer uma bênção, peça a Deus, faça como Gideão. Senhor, se o Senhor é comigo, me dê uma prova de que o Senhor é comigo. E certamente, se você fizer uma prova com Deus, você vai ver que Ele vai ter todo o prazer em mostrar para você que Ele é também o seu Deus. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Que Deus possa, assim, abençoar a sua vida, a nossa vida também. Todos somos dependentes. E chegamos ao final de mais esse episódio do programa O Chamado do Servo. Né? Sempre entendendo, nós vamos sempre chamar a sua atenção. O chamado é de Deus, segundo a presciência de Deus Pai. Não é? Então Deus, Ele escolhe o homem e chama o homem que Ele quer. Então, porém, o homem cabe apenas, talvez, o mais fácil, né? Que é apenas obedecer a sua voz, só. Porque todo o resto é Ele que faz. Glória a Deus. Ele que nos dá a vitória. Glória a Jesus. Graças a Deus. Então, despedimos os companheiros também, né? De toda a mesa. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Até o próximo episódio.